Gente, boa noite. Paz e graça de Jesus. Amém? Você é crente? Fala, vira a pessoa que está fazendo. Paz do Senhor, irmão. Tá bom aí? Vou tentar não pedir você para falar mais nada com ninguém do seu lado, que eu sei que vocês não gostam, né? O pastor que gosta desses negócios. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Numa semana da juventude. Trago um abraço da Igreja Batista do Calvário, ali no bairro de Lourdes. É sempre muito bom estar junto com vocês. De vez em quando a gente faz umas coisas juntos. Muito bom estar aqui com a Viviane, pastora Viviane. Quando ela me chama pastor Paulo Júnior, eu falo assim, não é comigo. Quando ela chama Juninho, eu falo assim, agora eu sei que ela está falando comigo. Viviane foi minha líder por muito tempo e contribuiu de uma forma gigantesca com a minha vida cristã, e louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero te honrar sempre, né? No momento que eu andava desgarrado, nos plenos meus 11 anos de idade, assistindo Fórmula 1 na hora da escola dominical, Viviane falou assim, vem para a igreja, menino. E aí as coisas caminharam, louvado seja Deus. Escolhas, esse é o tema da Semana da Juventude de vocês, certo? A gente faz escolha todo dia, toda hora, todo minuto. E você é daquelas pessoas que escolhe de boa, ou você fica paralisado quando você tem que fazer uma decisão? Qual é a sua atitude quando você tem que escolher? Eu estava pensando sobre escolha, eu me lembrei da primeira experiência que eu tive comprando um Subway. Você lembra qual foi a primeira vez que você comprou um Subway, que você entrou na fila? Você não ficou paralisado? Não, eu fiquei. Você chega, a fila andando, primeiro que quando é novo, está lotado de gente, e aí, qual pão? Qual pão? Ué. Aí fala os tipos de pão, né? Beleza, venci o pão. E agora, qual queijo? Queijo? Beleza, venci o queijo. Qual carne? Qual salada? Qual molho? Aí tem aqueles negócios gigantes de molho. Qual refrigerante? Qual o tamanho do copo? Quase derrubei o negócio aqui, né? Mas para mostrar para vocês o meu pânico de todo mundo olhando para você, falando assim, escolhe rápido. A fila tem que andar. E aí, quanto mais opção, mais dificuldade nós temos de escolher. Escolhas que paralisam a gente. Tem momento que a gente fica completamente paralisado. Você sabia que nós fazemos aproximadamente 35 mil escolhas num dia comum? Não sei quem contou. Está lá no Wall Street, no estudo de alguém lá. 35 mil escolhas num dia comum. Quando você vai no Subway, é 60 mil, 70 mil mais ou menos. Mas, normalmente, 35 mil. Você acorda, você vai escolher, eu vou levantar, não vou. Vou escovar o dente primeiro, vou tomar café, vou tomar banho, qual roupa eu vou vestir. A gente já sabe, né, que os caras lá, por exemplo, do Facebook, não sei mais quem, veste a mesma roupa todo dia. Não que ele, né, não é a mesma roupa, mas as roupas são todas iguais para ele não ter que escolher. Gastar uma escolha. E a escolha rouba a nossa energia. Quanto mais você escolhe, menos capacidade você tem de escolher melhor. Dizem os estudos científicos que você começa o dia bem, escolhendo bem, mas você vai gastando a sua energia, ela vai baixando e as suas escolhas ao longo do dia, elas vão diminuindo. Por isso, o nosso cérebro, ele cria algumas rotinas para você não ter nem que pensar para escolher. Coisas que fica quase que automática. Um exemplo bom disso é quando você está dirigindo, aquilo tudo fica muito automático, né? Você pisa, vou frear ou vou acelerar? Você já sabe. Quando o sinal fica amarelo, você já sabe o que fazer, o que você faz? Acelera mais rápido, não é? Não é assim que a gente faz, não? O cérebro já amarelou, acelera. Nós vamos criando rotinas para poder guardar energia. O nosso cérebro, ele quer guardar energia. E a gente escolhe, tem escolhas que são banais, vamos dizer assim. São simples, não exercem nenhum poder de consequência, de muita influência na sua vida, né? Qual roupa que eu vou hoje? Olha que beleza. Imagine se a gente fosse vir com a camisa todo dia no culto, seria bom demais. Você não ia ter que escolher com que camisa. Você escolheu a camisa que você viu hoje? Você já sabia. Lá em casa seria uma bênção, porque lá sou eu de homem e mais 3 mulheres. É minha esposa e minhas 2 filhas. Então, essa hora de escolher a roupa para ir para a igreja é a hora que a gente mais perde energia. É difícil, mas você já sabe o que vai fazer. Agora tem escolhas
que elas são moderadas, que alteram alguma coisa na vida da gente. E tem escolhas que elas são cruciais. Quanto mais difícil fazer uma escolha, normalmente, maior a consequência dela na nossa vida. Que faculdade que eu vou fazer? Para que lado que eu vou? Que profissão? Com quem eu vou casar? Eu vou casar? Quando vai ser? Onde eu vou morar? Como que funcionam essas coisas? Tem escolhas que mudam completamente o nosso destino. E eu eu fui na internet e digitei lá, frases sobre escolhas. Eu fiz isso, tá bom? Vou falar algum aqui para vocês. Você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem vocês. Ou seja, nós somos a consequência das nossas escolhas. Você é livre para fazer a escolha, mas você é escravo das consequências delas. Você pode escolher livremente, né? Há uma certa tensão aqui ainda, livre-arbítrio, não é, a gente vai falar nada sobre isso, mas eu escolho e eu tenho que lidar com as consequências. Toda escolha exige uma renúncia e toda escolha traz uma consequência. Você não escolheu a camisa que você viu, mas você escolheu o tênis, o calçado, e você teve que deixar um tanto para trás, né? Você teve que deixar os 332 pares para trás, escolher um, e tem uma consequência. Mais uma frase: não escolher é a pior escolha a ser escolhida. Não escolher já é escolher. E às vezes a gente terceiriza a nossa escolha para outras pessoas. E essa aqui eu achei muito legal. Não chame de destino as consequências das suas escolhas. É o destino que me trouxe aqui. Não. Foram as nossas escolhas. E como vocês estão olhando para a vida de José nessa semana, eu também fui lá para os textos que narram sobre a história de José. E eu orei e pedi: Deus, mostra para mim alguma coisa para a gente aprender. Tem muitas coisas, mas o que o Senhor quer ensinar para a gente nesse sábado, nessa palavra, na vida de José e das escolhas que ele fez. A narrativa da vida de José, ela é longa, mais ou menos uns 10 capítulos de Gênesis. A gente não vai ler 10 capítulos, e eu não vou falar da vida de José toda, porque nós já conhecemos, a história é bem familiar para nós, mas eu escolhi alguns pontos onde José escolheu, e as consequências da sua escolha, e nós vamos pedir: Deus, ensina a gente através desse homem de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 2 até o versículo 4. Vamos ler? Eu vou ler aqui na NVI, se for projetar, se tiver NVI, para a gente ler. É só a introdução da vida do José. Gênesis 37, 2 a 4, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. O José fazia muito bem o seu papel de filho mais novo, X9, entregando tudo que os meninos faziam de errado. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica talá, uma túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram no coração e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Não tinha diálogo com José. Senhor, fala conosco nessa palavra, nós já oramos aqui, nós nos submetemos ao Senhor e precisamos do Teu Espírito. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Quem é José? José é bisneto de Abraão e Sara. José era neto de Isaac e Rebeca. José era filho de Jacó e Raquel, a esposa preferida, amada do Jacó. Quando José nasce, seu pai tinha quantos anos? Quantos anos você acha que o Jacó tinha? Quantos? 90. Quase 91 anos. Por um, hein? Foi bom demais. 91 anos. Era o filho da sua velhice. Ele era predileto porque era o filho da sua velhice, era o filho da Raquel, que ele tanto amava. O José, ele, por ser filho de Raquel, e o primeiro filho de Jacó com Raquel, ele era muito amado. Seus meio-irmãos odiavam o José.
Porque ele era tratado diferente. O José vestia diferente. Imagina, todos vocês vieram com a camisa igual para apresentar e veio um aqui com a camisa diferente, colorida. Ele fez a camisa dele. O que vocês iam achar? Falei assim, o que esse cara pensa que é? Né? Essa túnica talá ou túnica longa era uma túnica que não servia para trabalhar. Era literalmente uma túnica longa, era abaixo dos joelhos. Os seus irmãos vestiam, não tem aqueles filmes que os homens estão com a túnica mais aqui em cima do joelho, mais curtinha assim, para poder correr, para poder fazer as coisas, para poder trabalhar. José não vestia uma túnica de trabalhar, ele vestia uma túnica de ir para a igreja. Ele vestia uma túnica real. Ele era diferente, então ele era também tratado diferente. E a gente sabe, José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi parar na casa de Potifar, ele fugiu da esposa do Potifar, ele foi preso e lançado na prisão, ele adivinhou não, sangue de Jesus tem poder. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e ele pediu para lembrar dele, esqueceram dele, depois ele foi lembrado, ele interpreta o sonho do faraó, e ele é convidado a ser o governador do Egito. E ele, durante 7 anos de muita fartura, ele administra com muita sabedoria toda aquela fartura para que não faltasse provisão nos 7 anos de escassez. É a história de José. Parece que é fácil quando a gente fala rápido, mas foram 13 anos fazendo escolhas difíceis e vivendo a consequência de cada uma dessas escolhas. E eu queria compartilhar com vocês algumas aplicações para nós de escolhas que o José fez. E a primeira escolha era de contar ou não o sonho que ele teve. Você já ficou com a dúvida de contar um sonho que você teve para alguém? Já? Assim, eles vão pensar que eu sou doido. Eu sonhei com um dinossauro dentro da minha sala de aula, na hora da prova. E aí, assim, esse cara é doido. Eu tive um sonho, quando eu tinha uns 16 anos, e eu nunca mais esqueci. Não sei nem se eu contei para a Viviane, porque eu acho que eu fiquei na dúvida se eu contava ou não. A gente ia para a igreja presbiteriana lá em Conselheiro Pena, do pastor Carlos Patente. E naquela semana eu sonhei que a gente estava entrando naquela salinha de trás da igreja ali, e a gente estava saindo e estava entrando um caixão. E aí eu fiquei apavorado e eu acordei. Eu não sei se a Viviane lembra, no dia da gente viajar, estava entrando um caixão na igreja. Por que Deus falou isso comigo? Não sei. É para ele mostrar que ele fala. Eu não contei esse sonho, eu estou contando esse sonho agora muitos anos depois, deve ter mais de 30 anos isso, né? A gente fica com dúvida se eu vou contar um sonho ou não vou contar. José teve 2 sonhos. O primeiro, os feixes dos seus irmãos se dobravam diante dele. E o segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Ele conta os sonhos. O pai fica assim, que é esse menino? Deixa de bobeira, né? Mas guarda aquilo no coração. Os irmãos ficam irados com ele. E ali, se o negócio estava difícil para o José, agora a situação ficou muito pior, porque ele contou aquele sonho. E aí você vai me dizer assim, pastor, mas foi porque ele contou o sonho que eles quiseram matar ele e que ele foi a caminho do Egito e ele foi governador do Egito? Não foi por causa do sonho não, mas será que Deus precisa fazer alguém pecar para fazer a vontade dele? Será que Deus faz alguém tentar? Tiago fala, Deus não tenta ninguém. Deus tinha os seus próprios meios de fazer isso. Mas a primeira coisa que eu queria falar para nós aqui, para mim e para você é, escolha ser discreto. Vamos falar juntos? Escolha ser discreto. Num tempo de rede social, onde as pessoas perderam completamente a noção da discrição, nós precisamos aprender a ser discretos. A gente tem que contar tudo para todo mundo. Nem todo mundo tem que saber da nossa vida, dos nossos sonhos, até mesmo das nossas dificuldades. As pessoas perderam a noção de toda exposição. Esquecem que quando você coloca um negócio na internet, acabou, gente. O print, acabou. Ah, mas foi para um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, e a gente sempre conhece. Dizem que você precisa de 5 a 10 pessoas para chegar em alguém. Um amigo que conhece um amigo, que conhece um amigo, que você chega lá, onde você quer chegar. Cuidado com a exposição da sua intimidade.
Existe muito mais sabedoria na discrição do que na exposição. Às vezes, a gente quer aprender a falar. Tem curso para aprender a falar, curso de oratória. Sempre que eu venho aqui, a Viviane hoje não falou, mas ela fala. Que quando ela me escolheu para ser líder de adolescente, o pastor Divaldo falou assim, mas esse menino nem fala. Né? Aí ela falou assim, não, pastor, quando precisa ele fala. Né? Hoje eu acho que eu falo demais. E aí a gente quer aprender a falar, mas não tem curso para aprender a ficar calado. Você já viu? Assim, um curso para aprender a não falar. Não, a gente quer falar. Mas tem hora que a gente tem que ser discreto. As coisas ficaram muito mais difíceis para o José depois que ele contou aquele sonho. Foi o quê? Não sei. Foi inocência? Ele foi ingênuo? Não sei. Foi orgulho? Não sei. Não consigo, não dá para ver, não dá para fazer um raio-x do coração de José. Mas parece que o José gostava desse negócio de ser o filho preferido. Não parece não. Quando a gente vai lendo ali, as primeiras narrativas. Foi orgulho do coração dele? A gente não sabe. Mas de uma coisa eu sei. Talvez seria melhor ele ter ficado calado. Há situações que a gente só fala com Deus, que está em secreto. E o texto diz, e Deus que me vê em secreto, me recompensará. E tem uma versão que ainda fala assim, te recompensará publicamente. Tem coisa que a gente fala com um amigo, muito próximo. Como fala lá em Tiago, confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Tem coisa que a gente traz para 2 ou 3. Tem coisa que a gente traz para a igreja. Tem coisa que é só dentro da casa da gente, da família da gente. E são pouquíssimas coisas que a gente expõe para todo mundo. Então, uma lição de José para nós, em um tempo onde não há limites para exposição, escolha a discrição. Escolha o que dizer, para quem dizer, por que dizer. Guarde os seus sonhos, apresente tudo diante do Senhor e mantenha a discrição. Agora há momentos que a escolha não está nas nossas mãos. Você já passou por momentos assim? A sua vida está na mão da sua professora, que pode ou não te dar meio ponto, e a sua vida depende daqueles pontos. E aí? Na faculdade, assim, estou de férias mais cedo ou mais tarde, mas as minhas férias estão na mão daquela professora bacana. Ou suas férias do trabalho, sua viagem está nas mãos de outra pessoa. Aí, a vida de José passou para a mão dos seus irmãos, que tinham que escolher matar ou não matar. Simples demais. Não é matar uma barata, não é matar a lagartixa, era matar o irmão. Essa era a dúvida deles. Um dia, José foi mandado pelo seu pai para trazer notícias dos seus irmãos, para saber o que estava acontecendo. José era muito bom de trazer notícias, e ele vai lá, feliz, satisfeito, assim, vou lá ver o que está acontecendo. Quando ele vinha de longe, os seus irmãos dizem o quê? Já vem aquele sonhador. E agora que a gente vai acabar com José. Quero ver os sonhos dele acontecerem. Nós vamos matar José. E aí, 2 dos irmãos ali, Benjamim e Judá, começam a tentar aliviar a coisa. Falam assim, não, vamos fazer um negócio, né, joga ele na cisterna, deixa um tempo, e vamos ver o que a gente faz com eles. Mas há momentos que a nossa vida está na mão de outras pessoas e a gente não tem o que fazer. E às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo e a gente não tem reação. Mas eu queria dizer para você que, em última instância, a nossa vida está nas mãos de Deus, que governa a história, que governou a história de José e que governa a sua história. Quando eu pensei sobre isso, eu me lembrei do Mardoqueu, tio que adotou a Esther, que Amã odiava o Mardoqueu. Numa noite, o rei Assuero perdeu o sono, ele pede para ler as crônicas, tudo que ele tinha feito no seu reinado, e eles leem lá que o Mardoqueu descobriu uma trama para matá-lo. E ele pergunta, fizemos alguma coisa para honrar esse homem? Não. Naquela noite, o rei Assuero decide honrar Mardoqueu. E naquela mesma noite, Amã decidiu matar Mardoqueu. Todo mundo decidindo pela vida dele. E o que ele estava fazendo? Dormindo. Sem saber de nada que estava acontecendo. Mas é tão bom a gente saber que o nosso Deus não dorme. Há momentos que a gente não tem como tomar a decisão já foi tomada. Nossa vida está na mão de terceiros.
Mas por ele, tanto José quanto Mardoqueu escolheram andar com o Senhor no tempo tranquilo. Ele pôde contar com a graça de Deus no tempo difícil. A nossa escolha de andar com Deus quando tudo vai bem é garantia que Deus vai nos dar graça para o dia onde as coisas fugirem do nosso controle. Hoje, não parece por causa do meu tamanho, mas eu tenho 44 anos. E ainda hoje, eu vivo bênçãos de escolhas que eu fiz quando eu era adolescente. Quando eu me batizei aos 9 anos de idade, eu não avisei nem para meu pai, nem para minha mãe. Foi uma doideira. Não faça isso. Agora é hora de escolher. Sabe qual é a maior bênção de escolher obedecer? É não viver as consequências da desobediência. É ser poupado. Então escolha já, porque você vai colher isso lá na frente. Escolha andar com Jesus o quanto antes, que você vai ser preservado. E no dia que as coisas fugirem do seu poder de escolha, Deus vai escolher por você. Quando você escolhe andar com Deus, no tempo onde as coisas estão tranquilas, o mar está sossegado, o vento está calmo, você assim, vou andar com Deus. Vou andar com Deus, mas você está precisando de Deus? É claro, preciso de Deus, eu quero andar com Deus. E de repente, quando você estiver no meio de um mar revolto das escolhas da faculdade, das escolhas dos relacionamentos, das escolhas profissionais, das escolhas entre vida e morte, você vai saber o que fazer, e quando essa escolha não estiver na sua mão, Deus vai governar toda a história para te dar o fim que você deseja, porque Deus sabe que pensamento tem a respeito de nós. E o fim que Ele nos dá é sempre bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Eles não podiam matar José, porque Deus tinha um plano para ele. Vamos caminhando aqui. E aí José, então, foi vendido como escravo. Beleza, decidiram, não vamos matar. Pegaram a túnica dele, mataram um animal, sujaram de sangue, disseram para o pai que ele tinha sido morto por um animal, mas eles venderam ele como escravo, e ele vai parar na casa do Potifar, e depois ele vai parar na prisão. E uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias é fazer o que Deus nos chamou para fazer, independente da circunstância ou do lugar que a gente está vivendo. Uma coisa que chama a atenção na vida de José é que tudo que José fazia prosperava. O texto diz que Deus era com ele. Sabe qual é a minha oração hoje para a sua vida? Tudo que você colocar a mão vai dar certo em nome de Jesus. Vai prosperar. O negócio vai ser assim, maravilhoso. Anda com Deus. Anda com Deus quando tudo estiver bem. E tudo prospere naquilo que você colocar a mão em nome de Jesus. Na casa de Potifar, o José se tornou o escravo principal. Ele se destacou entre todos os outros, ao ponto de ele tomar conta de tudo. O texto diz que Potifar só se importava com o pão que ele estava comendo, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Quando ele é levado para a prisão, o José recebe a chave da cadeia e ele cuida de todos os outros presos. Você já viu isso? Onde ele chegava, ele se destacava, porque Deus estava com ele. Mas tem um versículo aqui, o versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis, diz assim: o carcereiro não se preocupava em nada com o que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. A palavra realizava tem uma importância aqui, porque essas coisas não caíam do céu. O José não estava de braço cruzado lá, deitado eternamente em berço esplêndido. A luz é o som do mar profundo, vocês entenderam, né? Ele não estava lá, ele estava fazendo, ele estava agindo, e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Mas ele estava preso. José não estava preocupado em onde eu estaria agora se os meus irmãos não tivessem me vendido. Eu queria estar na minha casa, eu queria estar cuidando das... onde eu estaria agora se isso não tivesse me acontecido? Ou então ele não estava pensando assim, vou procurar um plano para fugir daqui, porque isso aqui não é vida, eu não quero estar aqui, esse lugar é horrível, esse negócio é ruim demais, eu quero voltar para aquela minha vida. O José está preocupado em fazer o que ele pode fazer, no momento que ele está, com aquele que ele tem nas mãos. Ele quer ser excelente e ele quer honrar a Deus onde ele está. Ele não está pensando na próxima promoção, ele não está pensando na liberdade, ele está pensando em ser fiel naquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer naquele momento. E uma escolha que a gente tem que fazer é fazer o que Deus nos chamou agora. Não deixe para amanhã.
Sou novo demais, é agora. Sou velho demais, é agora. Eu ainda não estou preparado, é agora. Não, o ambiente não está favorável, os planetas não estão alinhados, a coisa não está dando certo, é agora. Tem um texto de Eclesiastes que eu gosto muito que diz assim: quem observa o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá. José poderia ficar se remoendo ali, ficar pensando e fazendo, sabe, vou fazer só o necessário também. Também vou fazer só o que mandar. Ele era excelente e tudo que ele colocava as mãos prosperava, porque Deus estava com ele. Tem gente que está tão frustrado com o presente, com o que não aconteceu, que está perdendo o que Deus está fazendo. Há pessoas que estão tão preocupadas com o que vai acontecer, que estão perdendo o que Deus quer fazer agora. Há pessoas que estão tão ansiosas com o futuro, que estão perdendo o que Deus chamou para fazer hoje. O José, ele colocava a mão e a bênção acontecia. Ele escolheu ser fiel aonde ele estava. Por falar em ser fiel, escolha ser fiel hoje, amanhã e depois de amanhã e todos os dias. A passagem mais conhecida da vida de José qual que é? Fala de José, você lembra de quê? Correndo, literalmente correndo do pecado. Literalmente. E aqui já deixa uma lição para nós. Ninguém enfrenta tentação. Tentação a gente corre. Ah, não, mas aqui, né? Igual Pedro, né? Jesus falou para o Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro fala para Jesus? Que isso, Jesus? Que o Pedrão, rapaz, vou negar não. Estou com o Senhor até na morte. E o que o Pedro faz? Nega. Ninguém pode achar que é suficiente, que é forte, dá tentação, a gente corre. E ali então, dos fatos mais conhecidos são esses, e aquela frase de José que é maravilhosa, que ele diz assim: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José não queria pecar contra Deus, porque em última instância todo pecado é contra Deus. O que a gente não lembra é que José não fugiu só uma vez. José foi fiel um dia, no outro dia ele fugiu um dia, outro dia. Gênesis 39:10 diz assim: embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Escolha ser fiel hoje, na semana da juventude. Mas escolha ser fiel segunda-feira, terça-feira, o mês que vem, em janeiro, nas férias, na praia, onde você estiver, escolha ser fiel. Porque o pecado vai continuar batendo a porta, a tentação vai continuar insistindo. Às vezes ela vem com a roupa diferente, com o cheiro diferente, com a conversa diferente, com um negócio mais envolvente, vem com um negócio mais sutil, não tem nada a ver, não é igual o teatro aqui, foi muito massa o teatro. Não, que isso, é só uma saída, você tem que viver algo diferente. A vida é uma só, gostei da frase, né? A gente só vive uma vez, não é? Gostei da frase no contexto do teatro, vocês estão entendendo, né? Uma vez, outra vez, nós temos que ser consistentes na nossa escolha, porque o diabo ele é insistente. Ele bate a porta, ele não desiste. Ele sabe que ele, insistindo, pode nos vencer em algum momento. E é interessante que um não de hoje te fortalece para dizer um não amanhã. Sabia disso? E um talvez hoje te enfraquece para dizer um não amanhã. Você fala de cara, não. Um amigo meu, casado, falou que num serviço dele, chegou uma funcionária nova e falou assim: não pare de pensar em você. Ele falou assim: está amarrado, em nome de Jesus, sai fora, que eu sou crente e não tem para você aqui não. Acabou, a mulher nunca mais passou perto dele, ficou até com medo dele, de expulsar lá os demônios dela. O não de hoje te fortalece para dizer não amanhã, mas você diz assim: quem sabe? Esse sábado não, tem negócio lá na igreja, mas sábado que vem. E a gente vai sendo enfraquecido. A fidelidade, ela é hoje, ela é amanhã, ela é depois.
E a gente vai tomando as nossas decisões e fazendo essas escolhas dia após dia. Dia após dia. E aí depois dessa escolha, o que acontece com José? Ele é premiado. É isso que acontece? Escolheu certo. Quando você escolhe certo, o que acontece? Você é premiado. Para onde José foi? Para a prisão. Ele não foi morto. Dizem as más línguas, que o Potifar sabia a mulher que tinha e que ela não era lá essas coisas de confiança. Então ele falou assim, não vou matar o José, vou só mandar ele para a cadeia para parecer que eu fiz alguma coisa, né? Mas isso é tudo imaginação, a gente não sabe o que aconteceu de verdade. Mas o José, ele faz a coisa certa. E às vezes quando a gente faz a coisa certa, a gente espera uma recompensa imediata. Quando você está adestrando seu cachorro, ensinando ele a fazer o xixi dele no lugar certo, quando ele acerta, o que você faz? Biscoitinho. Chamou, sentou, biscoitinho, né? Falou, levantou, recompensa imediata. A gente quer tudo imediato. Mas nós não somos os cachorrinhos. Nós temos que entender que às vezes as escolhas certas vão nos colocar em situações difíceis. E a gente pode pensar assim, mas eu não escolhi certo. O que eu fiz de errado? Senhor, o Senhor sabe que eu fugi, eu corri, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Por que agora as coisas não estão dando certo? Porque, na verdade, no reino de Deus, a gente tem que pensar a longo prazo. Nem toda ação errada, nem toda escolha errada agora traz uma consequência imediata de punição. Existem punições que estão guardadas para a eternidade. Existem recompensas que não são para essa vida. Na verdade, as maiores promessas de Deus para nós, elas estão guardadas para a eternidade. Agora pensa comigo, se José cai na lábia da mulher do Potifar, é possível que Potifar nunca iria descobrir. Não é possível que isso acontecesse? Era. E José nunca ia parar na prisão. Ele nunca ia parar diante de Faraó. E ele nunca seria governador do Egito. Às vezes a gente acha que está dando certo, está tudo certo. Mas a gente tem que sempre ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, escolher segundo a sua direção e segundo a sua palavra. A escolha as nossas escolhas podem nos colocar em situações difíceis, mas no momento certo Deus vai agir ao nosso favor. E para a gente acabar, para encerrar, escolha agir com a mesma graça com que você recebeu do Senhor. Uma das partes mais bonitas da vida de José, na minha visão, é o capítulo 50 de Gênesis. Quando o pai deles morre. E os irmãos então pensam que agora José vai matar a gente. Agora o José vai se vingar de nós. Acabou. Enquanto o pai estava vivo, estava tudo sob controle. Agora... E aí eles conversam, eu chego para José e diz assim, José, a gente estava conversando com o pai antes dele morrer e ele fez um pedido. Provavelmente não teve nada disso. Assim, ele pediu um negócio. Olha, cuida dos seus irmãos, né? Ou seja, deixa eles vivos, não mata não, releva o que aconteceu. E a resposta de José é tão tremenda, ele diz assim, por acaso, eu estou no lugar de Deus, fiquem tranquilos, não vou cuidar só de vocês não, eu vou cuidar também dos filhos de vocês. Isso é graça. Vocês sabiam que José é um tipo de Jesus? A gente olha para a Bíblia no Antigo Testamento, principalmente, a gente vê alguns personagens, algumas situações que estão apontando para Jesus. O José é esse tipo de Jesus, que nos ensina a retribuir o mal com o bem. Você retribuir o bem com o mal é ser perverso. Você retribuir o mal com o mal e o bem com o bem é ser no máximo humano. Mas você retribuir o mal com o bem é você ser cristão. É você ser um discípulo de Jesus. É você ser imagem e semelhança de Jesus. Toda escolha tem consequência. Algumas são mais previsíveis, outras a gente não faz nem ideia do que vai acontecer. E a escolha mais importante que a gente pode fazer é: quem é o Senhor da minha vida? Quem é
que vai governar a minha história. E Deuteronômio 30:19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A nossa vida é Jesus Cristo. Qualquer escolha que não envolva Jesus como Senhor é uma escolha de morte, mesmo que aparentemente pareça de vida. Eu gosto muito do Salmo 139, que diz assim: os teus olhos me viram, o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, antes que a gente nascesse. E sabe qual é o convite que o Senhor nos faz? Escolher viver a história que Ele escreveu para nós. Essa deve ser a maior escolha, a mais importante que devemos tomar na nossa vida. A história de José aponta para um Deus soberano, que nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo. E o que Deus faz é para a eternidade. Vamos ficar de pé? Moisés, você me ajuda aqui? Pode vir todo mundo da banda. Escolhas. Você já fez a sua essa semana? É só para essa semana ou é para a vida inteira? Você vai ter que escolher hoje, você vai ter que escolher amanhã. Você vai ter que escolher de novo, e de novo, e de novo, e outra vez. E vai passar a vida toda tomando essa decisão. E essa é a melhor decisão do mundo que a gente pode tomar. Escolher andar com Jesus. E José dá umas dicas aqui para a gente boa com a vida dele. Eu falei de algumas coisas. Eu sei que vocês estão estudando, devem ter visto muito mais coisa do que isso. Olhe para a palavra de Deus e escolha. Agora, sabe o que nos ajuda a tomar boas decisões? Sermos instruídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz em toda verdade. Quando você tiver alguma dúvida, consulte o Senhor. Consulte a sua palavra e consulte o Espírito Santo. Vamos orar? A gente vai orar uma canção aqui. Vem? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Escolha a presença do Senhor, escolha a sua palavra. Mas escolha hoje, escolha domingo, escolha segunda. Amém? Vamos orar, dizendo juntos: eu provei e vi o mais doce amor, liberta meu ser. De novo, eu provei e vi. Nós já provamos dele. Eu provei e vi. Não há nada melhor do que isso. Me liberta. A presença. Provou do Senhor, aleluia.
colocar a sua mão assim no seu coração e nós vamos orar mais uma vez essa canção. Para que a sua vida esteja tão cheia do Espírito Santo que não haja lugar para mais nada. Que você não abra pequenas concessões. Pequenas concessões nos levam para grandes pecados. O José podia, naquela tentação, dizer assim: hoje não, quem sabe amanhã, deixa para sábado que vem, que não vai ter culto. Nosso coração tem que estar tão cheio de Deus que as nossas escolhas vão ser quase que automáticas, porque nós desejamos o que Ele deseja, nós queremos o que Ele quer. Nós temos que estar tão cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus que a gente não tem que pensar muito entre pecar ou não pecar. Nós só queremos viver para a glória de Deus. Você deseja isso? De ficar mais fácil de escolher. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais fácil serão as suas escolhas. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fácil de decidir. Porque na verdade não vai nem passar pela sua ideia fazer algo que entristece o coração de Deus. Você vai dizer como José disse: eu não poderia fazer isso contra Deus. Ah, o Deus que me ama, o Deus que me salvou, que deu sua vida por mim, que verteu seu sangue no Calvário, que me amou quando ainda estava morto nos meus delitos e pecados. Eu não posso pecar contra Deus que me ama. Ah, a gente tem que estar tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, que a gente vai escolhendo assim, quase que no automático, sabendo o que dizer, para quem dizer não, para quem dizer sim. E nós vamos pedir: Senhor, enche a nossa vida, que não haja espaço para mais nada, e que o Senhor possa trazer essa luz sobre nós, para que as nossas escolhas glorifiquem o Teu nome. E nós queremos fazer parte do propósito eterno que o Senhor tem para nós. Que essa juventude, que essa igreja, a cada dia faça parte do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus. É só você dizer: Deus, eu quero fazer parte disso. Orar, eu tenho orado por um avivamento nesse tempo de despertamento, de arrependimento, onde nós precisamos. E eu tenho dito: de Deus, eu quero fazer parte de um tempo desse, onde o amor de quase todos tem se esfriado. Que você possa escolher ter o seu coração incendiado pelo Espírito Santo. Vamos dizer a Ele: eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença. Coloque assim a sua mão no seu coração e diga: Tu és bem-vindo aqui, Senhor, aqui dentro de mim. Santo Espírito, Santo Espírito.